Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa ao live de hoje, onde daremos sequência ao workshop de gestão comercial para empreendedores. Hoje, o nosso palestrante será o Lucas Soares. O Lucas Soares, ele é engenheiro de produção, com especialização em Black Belt em Lean Six Sigma pela PUC Paraná, com 10 anos de experiência na indústria farmacêutica, atuando nas áreas de gerenciamento de projetos, planejamento estratégico e assessoria executiva. Para quem não me conhece ainda, me chamo Juliano, ingressei recentemente na equipe do Vitor e a partir de hoje estarei intermediando as All Lives, ok? As All Lives, ela surgiu da iniciativa do Bioparque, com o objetivo de contribuir, né, com o desenvolvimento das empresas residentes. E para quem está nos acompanhando pela primeira vez, nós temos o nosso canal no YouTube, onde temos todos os portfólios dos cursos já ministrados até o momento. Agora, então, passo a palavra ao Lucas. Lucas, qualquer dúvida, estou aí à disposição. Que tenhamos aí uma excelente apresentação e uma excelente noite a todos. Obrigado, Juliano. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje, tá? Então, meu nome é Lucas Soares. Eu vou falar para vocês um pouquinho de margem de contribuição, que é um tema que particularmente eu gosto muito. E eu acho que é uma ferramenta bastante poderosa, se bem entendida e bem aplicada de maneira inteligente aí pelas empresas. Eu não tenho dúvidas de que realmente pode ser um divisor de águas aí para muitas empresas, tá? Bom, antes de começar, eu queria agradecer mais uma vez aí a toda a equipe do Bioparque, tá, pelo convite, dizer que para mim é realmente uma honra estar aqui hoje com vocês e poder contribuir um pouquinho aí para esse grandioso projeto que é o Bioparque. E, claro, né, agradecer a presença de cada um de vocês que se dispuseram a adquirir um pouco mais de conhecimento e trocar essas experiências. E, de coração, eu espero que realmente seja um momento muito proveitoso para vocês, tá? E que isso faça alguma diferença na empresa e também na carreira de cada um aí. Bom, para a gente atingir esse objetivo, eu preciso combinar somente algumas questões com vocês, tá? Primeiro, se alguém tiver com dificuldade para ouvir e tudo mais, podem ficar à vontade para me dar o feedback, tá, pessoal? Se tiver ruim aí, vocês me avisam. Vou seguindo aqui. Qualquer dúvida, vocês também podem ficar à vontade para me interromper. Bom, a primeira coisa, pessoal, para essa live de hoje é foco, tá? Então, eu realmente gostaria que vocês focassem esse tempo que a gente disponibilizou para fazer essa aula, para a gente entender realmente o conceito que está por trás da margem de contribuição. Muitos de vocês, inclusive, já podem até conhecer ou até mesmo utilizar a margem de contribuição no dia a dia de vocês, mas ela, de certa forma, ela é uma ferramenta gerencial. Tá? O que isso quer dizer? Que não tem um certo absoluto na forma de aplicar. Cada empresa tem que adaptar o conceito, adaptar a ferramenta ao seu cenário. Muitas vezes uma análise que faz sentido para uma empresa pode não fazer sentido para outra empresa. Então é muito importante que a gente vá construindo essa linha de raciocínio, que vocês realmente entendam o que está por trás do número. Acho que essa é o principal objetivo de hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho de conceitos teóricos, tá? Então é muito importante a gente ir mantendo uma linha de raciocínio e por isso o foco realmente é fundamental. Então, fechem aí a segunda tela, fechem as abas do navegador, vamos focar aqui para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Bom, o segundo ponto é exercício, pessoal. Margem de contribuição é um tema teórico,
e sem exercícios o fracasso ele é certo. Então a gente precisa se exercitar. Bom, eu não conheço ninguém que comprou uma bicicleta e aprendeu a andar só assistindo vídeos no YouTube, não é verdade? Claro que isso é impossível. Então não adianta vocês só ficarem ouvindo eu falar aqui hoje e acharem que aprenderam. Então a parte de exercícios ela é fundamental. Eu vou tentar fazer da forma mais dinâmica possível para que não fique um negócio moroso, mas eu espero realmente que quando eu pedir para vocês fazerem alguma simulação, fazerem algum exercício, que vocês realmente parem, façam, abram uma aba do Excel, peguem a calculadora, peguem papel e caneta que seja, e realmente pratiquem, tá? Porque é o exercício que vai ajudar na fixação dos conceitos e que vai realmente trazer sentido para a nossa aula de hoje. Bom, então eu espero que vocês realmente aproveitem esse tempo e é nessa prática aí que as principais dúvidas vão surgir, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem aí? Sim, tá bem legal. Ok, tá legal? Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, estão vendo. Estão todos vendo aí? Tá legal. Bom, a nossa aula de hoje tem um tema aí que imagino que vocês ficaram pensando, né? Um tema tanto quanto curioso, produto premium versus produto comum, que é a margem de contribuição. Bom, então a gente vai fazer um pequeno warm-up aqui, pessoal, e o objetivo é a gente construindo essa linha de raciocínio que eu comentei no início. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui que vão parecer um tanto absurdos, mas não se assustem, tá? O objetivo é realmente a gente ter esse choque inicial para que a gente comece a entender alguns conceitos básicos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Produto premium versus produto comum. Então, a gente tem aí, de um lado, o veículo autônomo da Amazon, né? E do outro lado, a gente tem uma mulinha de carga. Aí vocês vão falar, poxa, isso é mais do que óbvio, né? O produto premium só pode ser o veículo autônomo da Amazon, isso não tem dúvida. E claro, a gente está acostumado, a gente está falando aqui de um cenário de grandes cidades, né? Onde a tecnologia ela realmente está acessível e nos ajuda. Agora vamos pensar o seguinte, e se nós somos uma empresa de turismo no Himalaia? O que vocês diriam? Será que esse veículo da Amazon ele iria contribuir com alguma coisa? Seria de alguma utilidade para a nossa empresa? Eu não tenho dúvidas que não, né? Então, aqui a gente já vê que o produto premium versus comum, ele depende muito do cenário que a gente está falando. Mas vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade aqui. Se tem uma coisa que a gente entende bem aqui na região, é de carne, certo? Então, vamos lá. De um lado aqui a gente tem o Prime Rib, e aí de novo essa questão do nome, né? O nome já diz, Prime, e do outro lado o famoso pezinho de galinha aí, que vocês conhecem muito bem também. E claro, a gente está acostumado aqui, a cultura e a nosso cenário ocidental. Então, quando a gente está falando de mercados como o Brasil e Estados Unidos, não tem dúvidas, é mais do que óbvio realmente. Agora, e se o mercado de vocês é, por exemplo, o Japão? Né? E, por incrível que pareça, por mais estranho que pareça, né? Lá realmente o pé de galinha é o que faz maior sucesso. Então, a gente já vê que o mercado que a gente está competindo... Um pouquinho de ruído aí, pessoal. Aí agora melhorou. Então vocês veem que o mercado que a gente está competindo, ele também é determinante para definir o que é um produto premium e um produto comum. Mas continuando, vamos trazer um exemplo aqui. A gente tem uma pérola aqui original, um valor não tão caro, e do outro lado a gente tem as nossas bijuterias. Inclusive aqui você pode escolher a cor da pérola que você quer, né? Tem vermelha, tem azul, é a gosto do freguês aqui. Aí vocês vão falar, poxa, mas aqui tá claro,
em qualquer parte do mundo, a pérola tem mais valor. E qualquer pessoa, em qualquer circunstância, se tiver as condições, vai preferir estar usando uma pérola original do que uma simples bijuteria. Isso é verdade. Mas a gente colocou outro elemento aqui, que é justamente o preço do produto. E aí a gente vai entrar em outra variável. Como que se obtém essa pérola aqui? Bom, antigamente tinha que coletar as ostras no mar e sair procurando realmente. Era um trabalho mais difícil, né? Era até uma questão muito de sorte realmente. Hoje em dia já tem processos aí que o pessoal consegue cultivar os animais e gerar esse processo de pérola aí, que na verdade é uma defesa natural do animal, né? Então, hoje em dia a gente já fala aí de fazendas, de pérolas e tudo mais. Mas é um tanto quanto trabalhoso, né? Você criar o animal, cuidar dele, implantar a impureza dentro dele lá para ele gerar a pérola e tudo mais. Então é um trabalho realmente de uma complexidade aí interessante. E por outro lado, você tem lá uma máquina extrusora que produz milhões de bolinhas plásticas por hora. Então, será que R$ 350 é um valor aceitável? Será que é um valor melhor do que os R$ 10? E aí, não vou entrar no mérito preço aqui, porque é o tema da próxima aula de vocês, né? Mas vamos pensar que esse é o valor de mercado. Então, como que a gente mede isso? Com qual indicador a gente usa para saber se R$ 350 é melhor do que os R$ 10? Bom, é justamente nesse contexto que entra a margem de contribuição, tá? Então, ela é um indicador que vai nos dar essa resposta. Ela vai comparar a pérola de 350 com a bijuteria de R$ 10 e vai dizer quanto cada um desses produtos está realmente contribuindo para a lucratividade da empresa. Então, é nesse contexto que entra a margem de contribuição. E, claro, eu dei exemplos aqui de produtos bem diferentes de um para o outro. Quando a gente está falando de produtos similares, como que a gente compara produtos similares? Porque geralmente as empresas trabalham com produtos muito parecidos, né? Então, como que a gente faz essa comparação de um produto com o outro? Como que a gente determina qual produto é premium? E aqui pensando na visão da empresa e não na visão do consumidor. Então, é essa visão que eu gostaria de trazer para vocês também. A gente está falando aqui de produto premium para a empresa, aquele produto que dá mais dinheiro, que dá mais rentabilidade para a empresa. A percepção do consumidor ela pode ser diferente disso, mas aqui a gente está trazendo para um cenário interno. Legal? Bom, tranquilo até aqui, pessoal? Alguma observação, hein? Bom, então resumindo aqui, o que seria essa margem de contribuição, então? A margem de contribuição ela representa quanto a venda de cada produto ela contribui tanto para pagar os custos e despesas fixas da empresa. E aí, semana passada vocês tiveram uma aula excelente aí com o Osmair, né? Falando o que são despesas, o que são custos, o que são despesas, o que é custo fixo, o que é custo variável, custo direto e custo indireto. Então, vou partir dessa base que vocês já tiveram, e aí qualquer dúvida a gente pode também tentar sanar nessa aula aqui. Então, basicamente é isso. A margem de contribuição, a gente vai entender quanto cada produto contribui para bancar esses custos e despesas que são fixas. E produzindo ou não, vendendo ou não, esses custos eles vão existir. E a empresa vai ter que bancar com eles de alguma forma, tá? Outro conceito aqui, a margem de contribuição, então, ela separa a receita gerada entre a parcela destinada a bancar os custos inerentes ao produto, ou seja, coloquei palavras inerentes para ficar um pouco mais simples a palavra aqui, mas na verdade são os custos variáveis, tá? Então, aqueles custos que são inerentes do produto, ou seja, sem aquele custo o produto não existe. Então, a margem separa esses custos da outra parcela, que vai ser justamente destinada a bancar todos os custos e despesas que são fixos da empresa e também
irão garantir o lucro da empresa, tá ok? Então, conceitualmente, é disso aqui que nós estamos falando. A fórmula da margem de contribuição, na verdade, ela é muito simples. Então, vamos falar um pouquinho aqui das bases da margem de contribuição. Vocês vão ver que é algo realmente bem simplório mesmo. Então, a margem de contribuição ela vai ser igual à receita líquida. E aqui eu acho que o Osmair também falou um pouquinho na aula passada. A gente sempre parte da base da receita líquida, porque quando você faz uma venda de um produto, parte dessa venda ela é destinada aos impostos, né? Então, na verdade, não é uma receita da empresa necessariamente. A empresa recolhe o valor, mas apenas para repassar para o governo, né? Então, o que entra para a empresa é a receita líquida, ou seja, a venda menos os impostos. Então, a receita líquida menos os custos variáveis do produto. Aí a gente vai ver alguns exemplos aqui mais para frente, para a gente fixar bem esse conceito de custos variáveis. Ou seja, o que sobra aqui? Sobra um valor de margem que vai ser destinado a bancar todos os outros custos e, de novo, garantir o lucro da empresa. A gente também pode comparar os produtos em termos de margem de contribuição, ou seja, percentual de margem de contribuição, que basicamente é a margem dividido pela receita líquida. Então, aqui a gente vai ter um parâmetro percentual, um parâmetro que nos permite comparar aí produtos de grandezas diferentes, né? Então, o nosso produto lá de R$10 com o nosso produto de 10. Quando a gente olha o percentual, a gente consegue relativizar melhor esse índice e consegue tirar algumas conclusões bacanas também. Tá ok? Bom, outro conceito bem famoso aí é o chamado ponto de equilíbrio. E a base dele é a margem de contribuição. Ou seja, o que é o ponto de equilíbrio? É a quantidade de produtos necessárias para cobrir os custos e despesas fixas. Ou seja, como é que eu sei quantos produtos eu tenho que vender para que a empresa fique no 0 a 0, para que eu cubra todos os meus custos? Então, eu pego a minha margem de contribuição unitária do meu produto em questão e simplesmente divido ela pelos meus custos e despesas que são fixas. Então, eu vou ter um resultado ali do número de produtos que eu preciso vender ou do número de horas de serviço que eu preciso prestar para bancar todos esses custos e realmente equilibrar, fechar no 0 a 0. Eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Legal? Bom, então eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui que eu acho que é o que realmente vai agregar valor para a gente no dia de hoje e o que vai realmente fixar. Vocês viram que, assim, não tem... O conceito é simples. Agora, a aplicação dele e as conclusões que a gente consegue chegar é o que enriquece e o que traz realmente o valor para essa metodologia, para esse indicador. Bom, então eu trouxe um exemplo simples aqui. Então, a gente tem aqui a nossa empresa, a Musashi Lanches, tá? Então, ela trabalha lá com 2 produtos, um hambúrguer gourmet e um cachorro-quente mais simples, tá bom? Então, eu trouxe alguns gastos aqui da empresa. Quando a gente fala de gastos, está tudo meio misturado aqui. Então, o objetivo é que a gente separe tudo isso depois. Então, a gente tem lá um valor de aluguel de R$2.000, a gente tem um custo de energia elétrica de R$500 por mês, água 250, a gente tem lá uma mão de obra de 3.300 e uma empresa faz parte do Simples Nacional e paga, então, 4% de imposto sobre o que ela vende. Tá? A gente tem outros dados aqui que são mais específicos. Então, por exemplo, o hambúrguer gourmet. A matéria-prima para eu fazer cada hambúrguer me custa R$11. Tá? A embalagem, R$1,50. Vai numa embalagem um pouco mais elaborada aqui. Já o cachorro-quente, a matéria-prima custa mais barato, né? Pela natureza mesmo do produto, custa R$3. E uma embalagem também, uma embalagem bem mais simples aqui, custa 30 centavos. Então aí, pessoal, como que eu chego na margem de contribuição de cada um desses 2 produtos aqui? Como que eu sei quantos produtos eu preciso vender
para que essa empresa ela pague todas essas contas fixas e que tenha algum lucro? Essa é a grande pergunta aí. Bom, eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Enquanto isso, eu peço que vocês vão pensando aí como fazer, tá? Eu preparei aqui uma segunda tela, onde o objetivo é que a gente ir fazendo os cálculos na hora aqui realmente. Aí conforme vocês forem tendo dúvidas, a gente já pode ir tirando as dúvidas de vocês. A gente vai trabalhar com esse exemplo que é um pouco mais simples, tem apenas alguns gastos aqui. Depois a gente evolui para um exemplo um pouco mais complexo. Eu vou compartilhar a minha outra tela aqui. Vocês estão vendo a tela do meu navegador aí agora? Sim. Sim, Lucas, tudo certo. Tá, bacana. Se tiver muito pequeno a letra aí também vocês me avisam, tá? Que aí eu aumento um pouquinho aqui. Bom, aqui são as mesmas informações que eu apresentei lá no slide, tá? Então a gente tem aqui os nossos gastos, aluguel, energia elétrica, água, mão de obra, imposto sobre as vendas, aqui os dados de cada um dos produtos e a nossa tabela de preço. Bom, então qual que é o primeiro passo aqui, pessoal? Bom, aqui eu estou usando, só para explicar um pouquinho para vocês, eu estou usando aqui um notebook no Jupyter Lab, mas não se preocupem com isso, tá? O objetivo aqui é apenas deixar um pouco mais visual aqui a aplicação das variáveis, por isso que eu estou usando essa ferramenta aqui, mas não é nada que a gente não conseguiria fazer numa calculadora, numa planilha de Excel ou mesmo na ponta do lápis aí, tá legal? Bom, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é separar os nossos custos fixos, certo? Então vamos separar isso aqui para a gente começar a entender a nossa empresa. Bom, então vamos lá. Custos fixos que nós temos aqui. Bom, aluguel. Aluguel é um custo fixo, então eu vou acrescentar aqui no grupo de custos fixos. Aluguel, R$2.000. Ok? Outro custo fixo que a gente tem, energia elétrica. R$500. Água, R$250. Mão de obra, R$3.300. Imposto sobre venda. Aqui a gente já vê que é algo que varia conforme a venda. Se eu vender R$1.100, eu vou ter R$4 de custo com esse imposto aqui. Eu vou ter que devolver R$4. Se eu vender 200, é proporcional, ou seja, ele acaba sendo aqui uma despesa variável. Ou, melhor, vamos criar um grupo aqui simplesmente de impostos. Então, vamos lá. É uma variável imposto, que é 4%. 0,04. Ok? Vou pôr aqui que vou chamar de despesa variável. O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente já começa a entrar em custos que são inerentes a cada um dos produtos, né? Ou seja, se eu produzir um hambúrguer gourmet, eu vou ter um custo de R$11 de matéria-prima e R$1,50 de embalagem. Se eu produzir 2, eu vou ter o dobro disso, ou seja, uma despesa diretamente variável pela quantidade de produtos que eu faço. Mesma coisa aqui são os custos do cachorro-quente. Então, vamos criar mais uma linha aqui, que a gente tem, então, os nossos custos variáveis. E aí, eu vou começar, então, com quente, desculpa, com o hambúrguer.
E ele tem um custo, então, vamos chamar aqui de matéria-prima de R$3 e de embalagem de R$0,3. E eu tenho os custos do cachorro-quente. De novo. Só vamos separar aqui, né? O que é um e o que é outro. Então, matéria-prima hambúrguer e embalagem hambúrguer. Matéria-prima. Acho que está invertido, Lucas. Vamos lá? Ah, perfeito. 11. Obrigado. Estava olhando aqui. 11 e 1,50. Obrigado aí. Matéria-prima cachorro quente. Agora sim, né? R$3 e embalagem cachorro quente. R$0,3. Bom, então a primeira etapa aí é fazer essa divisão, entender o que são custos fixos, o que são impostos ou despesas variáveis. No caso, a gente não tem nenhuma despesa na forma natural, digamos assim, né? Por exemplo, uma comissão ou um frete de venda, a gente não tem nenhuma despesa. Mas estou chamando de despesa variável aqui para ficar mais claro, tá? E os nossos custos variáveis aqui. Bom, então a primeira etapa já está concluída. Depois que eu separei, vamos começar a calcular então. Quanto é o meu custo fixo? Vamos calcular aqui. Então, meu custo fixo é igual ao aluguel, mais a energia elétrica, mais a água, mais a mão de obra. Certo? Aí eu vou só exibir o valor aqui para a gente ver. Meu custo fixo é de... Aí vamos exibir o custo fixo aqui. Aluguel, ele achou um erro aqui. Porque eu não rodei esse, vamos ver. Aqui, agora sim. Meu custo fixo é de R$6.050. Nada mais é do que a soma aqui dessas variáveis, ok? Então agora eu já sei qual é o meu custo fixo. Então é o valor que eu tenho que bancar com a venda dos produtos. Então agora vamos calcular a margem de contribuição. Vamos começar com o hambúrguer. Margem de contribuição do meu produto 1, que é o hambúrguer, certo? Vamos lá, vocês lembram lá que a gente tinha um preço de venda, né? Então, eu vou pôr aqui preço, que era, vamos voltar aqui, R$18. Okay? Eu vendo meu hambúrguer a R$18. Como eu comentei antes, a gente precisa tirar da venda aqui os impostos. Então, como que a gente faz isso? A gente calcula a nossa receita líquida. Qual é a nossa receita líquida para cada produto que a gente vende? Nada mais é do que o preço vezes... Tem N fórmulas de fazer isso, vamos fazer 1 menos os impostos. Certo? Ou seja, eu estou descontando aqui o meu imposto, eu vou chegar na minha receita líquida. Vamos exibir ela aqui para a gente ver. A receita líquida do hambúrguer é de... E aí eu exibo a receita líquida. Então a receita líquida do hambúrguer é de R$17,28. Ou seja, dos R$18, que é o meu preço de venda, que o meu cliente me pagou,
na verdade, para a empresa ficam 17,28. Os outros 4% que a gente tirou daqui são os impostos que são do governo. Bacana? Então, a gente sempre vai partir da receita líquida. Bom, agora eu tenho que entender aqui os meus custos variáveis. Então, como a gente viu a fórmula lá da margem de contribuição, nada mais é do que a receita líquida menos os custos variáveis. Então, nós vamos calcular aqui. Custos variáveis hambúrguer. Então, quais custos a gente tem? Tem a matéria-prima. Só vão fazendo aí também, hein? Mais a embalagem. Peguem caneta, planilha do hambúrguer, que inclusive está escrito errado aqui em cima e vai dar um erro. Então, custos variáveis, nesse caso, a gente tem a matéria-prima e tem a embalagem. Não vou fazer a soma aqui, porque é muito simples, né? Mas a gente tem aqui 12,50 de custos variáveis. A embalagem hambúrguer também está com algum erro. Vamos achar aqui. Agora sim. Então, vamos calcular aqui a margem de contribuição. Então, margem. Bom, vamos chamar aqui MC, margem de contribuição do nosso hambúrguer. É igual a receita líquida. Certo? Aí eu vou aqui separar também, por um H para não ter que ficar digitando o nome completo. Tá? É a minha receita líquida do hambúrguer, menos os custos variáveis do meu hambúrguer. Vamos simplificar aqui. Então, vamos exibir aqui. Bem simples, nada muito complexo. Então, vamos lá. A margem de contribuição do hambúrguer é de MC hambúrguer. Então, vamos lá. A margem de contribuição do hambúrguer é de 4,78. Só cortar um pouco das vírgulas aqui. 4,78. Certo? Ou seja, dos R$18 foi o preço de venda do nosso produto. Descontamos os impostos, chegamos na nossa receita líquida de 17,28. Tiramos aqui os nossos custos que são variáveis, nos sobrou então 4,78. Ou seja, 4,78 é o quanto cada hambúrguer contribui para bancar os nossos custos fixos, que nós também calculamos aqui em cima, de R$6.050, e ainda dá o lucro. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Bem simples, né? Tá, agora vamos supor que a gente vai vender só hambúrguer. Então, vamos calcular aqui o ponto de equilíbrio nesse caso. Qual seria o ponto de equilíbrio? A margem de contribuição. Nesse caso, a gente vai vender só um produto, dividido pelos custos fixos. Então, vamos lá. O ponto de equilíbrio vamos melhorar aqui. Para atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, o momento em que a gente cobre todos os nossos custos fixos, é necessária a venda de
tantos hambúrgueres. E aqui a gente coloca o ponto de equilíbrio. Só porque que deu algum erro aqui, margem. Desculpa, pessoal, fiz invertido aqui. Eu acho que lá no slide também está invertido, né? Custo fixo dividido pela margem por hora, ou seja, quantos hambúrgueres são necessários para cobrir os nossos custos fixos. Só por aqui para tirar um pouco das casas aqui. Então, ou seja, para essa empresa aqui, para nossa empresa, para o Musashi Lanches aqui, atingir o ponto de equilíbrio, cobrir todos aqueles custos fixos que ela tem, quantos hambúrgueres ela tem que vender? 1.265,7, ou seja, 1.266 hambúrgueres. Vendendo essa quantidade por mês, é possível cobrir todo o meu custo fixo e zerar as contas, ou seja, não tenho lucro, mas também atingir o meu equilíbrio, não tenho custo nenhum. Tranquilo, pessoal? Vamos calcular o nosso percentual de margem para o hambúrguer, então? Vamos fechar o hambúrguer, depois a gente passa para outro produto. E depois a gente vai mais rápido. Então, vamos lá. Percentual de MC do hambúrguer, que é a margem de contribuição, certo? Dividido aí aqui pela receita líquida. Então, vamos mostrar aqui o resultado. O percentual de margem de contribuição do hambúrguer é de coloca a variável, percentual MC por hora, tantos por cento. Então, o percentual é de 27%. Vamos tirar um pouquinho, deixar só duas casas depois da vírgula aqui. O percentual de margem de contribuição do hambúrguer é de 0. Na verdade, não, essa conta aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui por 100 ainda, senão ele não vai me dar em percentual, vai me dar em decimal, vezes 100. É de 27,66%. Legal, pessoal? Estão conseguindo acompanhar aqui, tranquilo? Qualquer coisa, gritem aí, tá? Vamos calcular agora para o nosso cachorro-quente, para a gente poder comparar um produto com o outro. Até aqui foi tudo fácil, né? Então, margem de contribuição do cachorro-quente. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Então, eu vou chamar aqui o preço, que é R$11. Então, eu vendo a um valor bem menor aqui. Tá? Vamos calcular a receita líquida. É igual ao preço vezes menos o meu imposto, que é igual para os dois produtos. Então, isso aqui não muda. Certo? Os meus custos variáveis. Então, a gente tem lá a matéria-prima do cachorro-quente, que custa R$3, e a embalagem do cachorro-quente. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Mais a embalagem do cachorro-quente. Então, aqui eu calculei os meus custos variáveis, certo? Agora vamos calcular a nossa margem de contribuição, que é o quê? A receita líquida menos os custos variáveis. Vamos ver qual é o nosso resultado aqui. A margem de contribuição
do cachorro-quente é de tantos reais. E aqui vou colocar a margem de contribuição com 2 casas depois da vírgula. Então a gente tem lá, a margem de contribuição do cachorro-quente é de 7,26. Eu vou só diferenciar aqui para depois a gente exibir os dois e poder comparar, tá? Diferenciar a variável. Então não mudou nada. A margem de contribuição do cachorro-quente é de 7,26. Vocês lembram lá quanto era do hambúrguer? 4,78, né? Então, olhando assim, a gente já observa que, por mais que o valor de venda do hambúrguer é maior e é um produto que chama mais a atenção do cliente, no nosso exemplo aqui, o cachorro-quente está deixando uma margem um pouquinho maior, né? Porque o custo de produção, o custo principalmente da matéria-prima é muito mais baixo, né? Então vamos ver quantos cachorro-quentes a gente precisa vender para atingir o nosso ponto de equilíbrio. Então vamos chamar ponto de equilíbrio 2, que é o custo fixo, que é o mesmo, esse não mudou, dividido pela margem de contribuição do cachorro-quente. Então, vamos lá. Então, para atingir o ponto de equilíbrio, é necessário vender tantos cachorros quentes. Quente ou quentes? Na dúvida eu vou por quentes. Depois vocês me corrigem aí. Então vamos lá. Aqui é o ponto de equilíbrio 2, que é... Olha só. Então, para atingir o ponto de equilíbrio dessa empresa, a gente precisa vender 833 cachorros quentes. Então, mas, poxa, é estranho, né? Um produto que eu vendo mais barato, eu preciso vender menos dele para conseguir atingir o meu ponto de equilíbrio. Mas é isso mesmo, e é por isso que eu comentei antes para vocês. A margem de contribuição justamente vem para possibilitar essa comparação entre os produtos. Tá? Então aqui a gente consegue ver que realmente o cachorro-quente é o que está gerando a maior margem para esse exemplo aqui, para essa empresa aqui. Então o valor da margem é maior. Vamos calcular o percentual aqui, só para a gente ver se a gente chega na mesma conclusão. Vamos lá, percentual da margem de contribuição do cachorro-quente, que é igual, então, à margem de contribuição do cachorro-quente dividido pela receita líquida. E aqui, receita líquida, eu não diferenciei. Então, vai ficar assim, vezes 100, para a gente transformar em percentual. E aí, vou exibir aqui o resultado. Então, vamos lá. Percentual de margem de contribuição do cachorro-quente é de tantos. E aqui eu exibo o resultado da minha conta. Vamos colocar aqui 2 casas depois da vírgula e o percentual é de 68%. Bom, bem maior do que o hambúrguer nesse exemplo. Então a gente vê que tanto o percentual de 68 para 27, quanto o valor absoluto, 7,26 para 4,78, o cachorro-quente é o melhor produto aqui. Então, para esse negócio, a gente observa que o produto que está deixando mais margem é o cachorro-quente. Pessoal, bem tranquilo, bem simples. Vocês entenderam aí? Ficou alguma dúvida desse primeiro exemplo? Vocês querem complementar alguma coisa aí? Hein, Lucas? Opa! Tem um questionamento do Thomas referente à margem de contribuição, se ele questiona a margem de contribuição já é o valor líquido depois dos impostos? Eu acho que eu acabei perdendo um pouco aqui, Lucas, eu fiquei nessa dúvida. Uhum. Bem, então, na verdade, assim, Thomas,
A gente parte a margem de contribuição sempre da receita líquida. Não sei se é nessa linha da sua pergunta. Você me corrige aí. Isso. Não, então matou já. Perfeito, obrigado. Sem parte da receita líquida, tá? Depois a gente vai ver no próximo exemplo que a gente desconta também algumas despesas variáveis. Nesse exemplo aqui a gente não tinha nenhuma despesa variável, como comissão, ou frete, ou um custo de transferência. Enfim, essas despesas a gente também desconta. Aí no exemplo 2 a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas despesas variáveis. Ok? Mais alguma questão, pessoal? Tranquilo até aqui? Vocês estão conseguindo aí... Quem já aplica a ferramenta aí? Quem já usa esse tipo de indicador na empresa aí? Tem alguém que já usa? Deixa eu ver um feedback de vocês aí. Pelo silêncio, acho que não, viu, Lucas? Acho que não, né? Perdão, falei cedo demais. O Marcos, que é convidado, eu não sei de que empresa você é, Marcos. Ele colocou que usa, assim. Aqui quem tá falando é o Vitor, tá? Vitor do Bioparque. Legal. Então o Marcos falou que usa. Se o Marcos quiser abrir o microfone e falar um pouquinho mais. Depois disso, nós temos uma pergunta do Vitor, que é proprietário da Guardian Tech. Vamos lá? Ô Marcos, faz tempo que vocês usam? Vocês fazem análises? Como que é a aplicação para vocês aí? Ele falou que ele não consegue falar agora, mas que, enfim, ele usa, que a empresa se chama Biosolvit. Nós temos uma bacana. pergunta também do Vitor. Vitor, quiser abrir o microfone, fica à vontade aí, cara. Opa, boa tarde. Legal a aula, tô gostando aqui. A minha pergunta eu botei ali no chat, mas é o seguinte: eu tenho nos planejamentos, eu tenho um mix de 3 produtos. Calculei margem, custo variável, custo fixo, etc. Como é que eu faço para calcular, por exemplo, o ponto de equilíbrio considerando o mix de produto? Por exemplo, se eu vender, nesse exemplo teu aí, se eu vender 500 cachorro-quentes e 700 hambúrguer, eu chego no ponto de equilíbrio, como é que eu faço para calcular tendo mais de um produto? Não, perfeito. Porque nos exemplos só tem um, né? Sim, exatamente, que eu calculei ou vendendo 100% um produto ou vendendo 100% outro produto. Que é o exemplo mais simples, o que a gente mais encontra na internet por aí, né? Quando a gente fala de um mix complexo de produtos, e aí na prática a gente aplica, a gente está falando de mais de 400 produtos, o que a gente tem que entender? O que a gente avalia? A gente avalia o share, o market share de cada um desses produtos e onde a gente pode chegar. Por exemplo, a gente sabe que lá na prática a gente é líder na venda de metformina e losartana, por exemplo. A gente tem 80% de share no país. Para esses produtos, dificilmente a gente vai conseguir aumentar muito esse share, né? Então, já é um parâmetro que a gente considera. Mas, claro, a gente sempre está olhando aqui para o retrovisor, porque a gente porque a gente pratica. Então, você tem que entender, você tem 3 produtos, como vem sendo a participação de cada um desses produtos na sua receita? Tá, 33% cada um, ou um produto eu vendo 40%, o outro 20% e o outro 30%, 40%, nossa, perdi a conta agora, e o outro 40%, né? Então eu tenho que entender esse histórico, e se você for pensar em projetar, fazer uma projeção para os meses futuros, que eu acho que é o principal objetivo, aí teria que olhar esses produtos se você tem condição de manter esse share, manter essa divisão, ou se você vai fazer um trabalho justamente para priorizar ou para aumentar a participação de um determinado produto. Então você tem lá, cada produto participa igualmente com 33% da minha venda, mas eu faço análise e vejo que o produto A, ele está me deixando uma margem melhor do que o produto B. Então, o que eu faço? Eu preciso incentivar a venda desse produto A.
Então, eu faço análise de mercado, do share que eu consigo atingir, para eu poder projetar. Então, beleza, se eu sair dos 33% e passar para os 40% do produto A, como que fica a minha margem final, né? Quanto eu preciso vender de cada um dos 3 produtos? Também acho que a sua pergunta inicial era essa, né? Quanto eu preciso vender para atingir o meu ponto de equilíbrio? De novo, você vai ter que entender quanto esses produtos vêm participando na sua venda. Então, é um dado realmente histórico, é uma média histórica, não tem muito como fugir disso. Ok, obrigado. Legal. Boa noite a todos. Como que seria o cenário para prestação de serviço? Cara, para prestação de serviço, eu acho que o principal desafio está justamente em dividir os gastos entre fixos e variáveis, né? Aqui no primeiro exemplo, a gente viu que, por exemplo, mão de obra era um gasto fixo. Ou seja, independente se eu vender um produto ou se eu não vender nenhum, aquele gasto vai existir. Para prestação de serviço, muitas vezes é esse cenário que acontece, né? Você tem um funcionário que está à disposição da empresa para prestar, seja o serviço A ou o serviço B, e ele trabalhando 1 hora, prestando 1 hora de serviço no mês, ou prestando 100 horas de serviço no mês, o custo com ele vai ser o mesmo, né? Então, a mão de obra, nesse caso, acaba sendo um custo fixo. Agora, assim, tem um serviço que tem um material envolvido, por exemplo. O serviço é instalação de fibra óptica, por exemplo. Aí você, além da mão de obra do serviço, você vai ter um material envolvido naquele serviço específico, né? Aí você entra nos custos variáveis de cada um dos serviços. Pode ser que o serviço envolva somente o deslocamento, ou você não tenha nenhum, por exemplo, você dá consultoria, né? Um trabalho de consultoria. Então, assim, não existe um custo variável para aquele serviço, só existe os custos fixos. Nesse caso, você vai ter que calcular quantas horas você vai ter que prestar do serviço para conseguir cobrir os seus custos fixos. Não sei se eu consegui clarear ou deixei com mais dúvida aí. Não, tranquilo. É que assim, quando você pensa na prestação de serviço, principalmente na área da publicidade, nós temos um fator que é o homem hora trabalhado. Ele pesa muito no impacto na hora de você estabelecer a margem. Então, aproveitando ali o ensejo, até olhando dentro da equação ali que você passou, muitas vezes aplicando, a gente não consegue ter isso claro, porque você tem uma variável desde o freelancer ao funcionário colaborador fixo e CLT. Então, isso determina muito na hora de você entregar o serviço, entregar preço, principalmente para o cliente, né? Perfeito. E tem outra questão que aumenta um pouco a complexidade, porque assim, os custos, eles são fixos até um determinado ponto. Porque, por exemplo, se você tem um cliente ou 5 clientes que você presta o serviço de mídias sociais para eles, com uma pessoa você consegue atender 5, consegue atender 10, o custo não vai mudar. Agora, se você passar a atender 50, 100 pessoas, você vai ter que contratar mais uma pessoa, ou seja, esse custo ele vai aumentar, né? Então, esse é o conceito que a gente chama de custo semivariável, ou seja, até um determinado ponto ele é fixo. Passou daquele ponto, ele passa a ser variável. E todo o custo, na verdade, até um determinado nível, ele é variável, né? Porque, por exemplo, se você tem uma fábrica e você quer dobrar a produção, você vai precisar de uma fábrica nova. Então, todo aquele seu custo fixo, ele acaba sendo variável. Então, tem muito essa questão aí desse ponto, né? Até que ponto eu consigo atender, quantos clientes eu consigo atender com os custos fixos, com a estrutura que eu tenho hoje. Passou desse número, para onde vai o meu custo fixo? Com certeza vai aumentar proporcionalmente. Bacana? E aí também tem essa questão, né? Eu trabalho com um colaborador. Se é um colaborador, é um custo fixo. Agora, eu trabalho com freelances e passa a ser um custo variável, né? Porque se você contrata 1 hora, tem um valor que vai depender de quantas horas você contratar. Então, essa questão do freelance acaba sendo naturalmente um custo variável, né?
prestou um serviço, vai ter que contratar um freelance e ter aquele custo. E já os funcionários não, né? Eles são custos fixos, e aí, dependendo do nível de serviço, você tem que aumentar ele ou não. Lucas, uma coisa que o Marcos, agora me foge o nome da empresa, BioSolvit, falou aqui, lembrou que eu acho que é válido a gente dizer sim, é a questão de distribuir os trabalhadores por cento de custo. Por exemplo, a gente tem lá um operador de FET, a gente sabe que a gente precisa de 2 operadores para ela rodar, então a gente consegue saber exatamente quanto que uma FET gasta de mão de hora homem por hora. Aí eu sei quantos comprimidos eu faço, por exemplo, por hora, então eu consigo saber quanto eu consigo colocar isso como custo fixo. E eu acho que quando você fala de serviços, muito mais importante ainda, se você tem por exemplo, um desenvolvedor de TI que ele vai ficar alocado num projeto, você tem como saber o custo dele e alocar, eu vou dizer assim, essas despesas, transformar elas num fixo também, num variável também. Então, perfeito, acho que... Victor. Perfeito. Pode resolver esse até problema. eu acho que a gente tem, às 7 horas, a gente tem uma pequena pausa, mas eu vou mostrar o exemplo 2, que eu vou entrar um pouquinho nessa questão aqui. Como eu falei, né, a margem de contribuição é um indicador gerencial. Então, assim, você tem que adaptar à sua realidade. E o importante é você saber, tá bom, essa margem de contribuição, o que ela tem que cobrir? Né? A mão de obra já está ali dentro ou ainda está fora? Então, isso, para cada aplicação, acaba se tornando um pouco diferente. Mas deixa eu compartilhar aqui o segundo exemplo. Deixa só eu achar a minha tela aqui, que eu vou trazer um cenário um pouquinho diferente, onde a gente não tem ociosidade, ou seja, e tem um nível de controle um pouquinho maior. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, Lucas, estamos vendo. Vamos lá, ganhando muito dinheiro então com o cachorro-quente, o Musashi então decidiu abrir uma queijaria, tá? Então aqui é o plano de contas dele, um pouquinho mais complexo, ele aumentou com os controles dele também. Então a empresa tem um ativo imobilizado de 250 mil, aí aqui ele dividiu, olha só, a energia elétrica ele tem 2 relógios. Ele tem um relógio na parte administrativa, que são R$300 por mês, e a produção consome R$3.000 de energia elétrica por mês. Então aqui a gente já começa a ter condições de realmente fazer essa divisão que o Victor comentou, né? Eu consigo alocar de forma direta o custo no produto, então eu consigo transformar ele num custo variável, tá? Água, a mesma coisa. Folha de pagamento, olha só, tem uma folha de pagamento do administrativo de R$10.000, folha de pagamento da produção de R$20.000, e uma folha de pagamento do vendas, que é um salário fixo de 11 mil, com uma comissão de 5%. Ou seja, se os caras não venderem nada, o 11 mil, a empresa vai morrer, vai ter que pagar. E ainda tem uma comissão aqui sobre o valor que esses vendedores efetivamente venderem, tá? Outros custos aqui, materiais de escritório, mensalidade de anuidade, tem lá o sistema dele, telefone e tudo mais. Os impostos que a empresa paga aqui sobre o produto, ICMS e PIS, PIS/COFINS, aqui trabalha só para um estado, então por isso que a alíquota é fixa, tá? E aí alguns custos aqui variáveis. Então, o Musashi aqui ele trabalha com 3 produtos. A mussarela, que tem um custo de R$3 de matéria-prima por quilo de produto acabado, tá? Trabalha com o Gouda, que tem um custo de R$9 de matéria-prima por quilo, e o parmesão, que custa 11. E o material de embalagem é igual para todos os produtos, tá? R$1. Bom, mas só com essas informações aqui, a gente ainda não tem condições. Então tá, esses R$3.000 de energia elétrica, essa água da produção e essa folha de pagamento da produção. Como que eu divido, como que eu faço o rateio desse valor para cada um dos produtos aqui? Bom, uma forma de fazer, eu acho que é a mais simples, e nesse exemplo faz sentido na prática, tá? A gente vai fazer uma divisão pelas horas de produção. Então a gente sabe que no mês, essa empresa trabalha em 2 turnos, então tinha disponível 320 horas. Como que foram consumidas essas 320 horas? A mussarela consumiu 48, o Gouda 112 e o parmesão 160. E aqui o quanto que realizou de cada uma
das produções. Então, mussarela produziu 4.500 quilos, o Gouda 1.500 quilos, o parmesão 350 quilos, nesses tempos aqui. Então, nesse exemplo, a gente não tem ociosidade, ou seja, toda a hora disponível a gente usou para produzir os produtos, nas suas devidas proporções. Então, aqui a gente já consegue ter um fator de rateio desses custos que são da produção, e que a gente vai, então, alocar uma parcela deles para cada um dos produtos. Aqui estão os 3 produtos com os seus respectivos preços de venda. Bom, então eu acho que agora a gente tem uma segunda parte aí, né, Juliano? Então eu queria deixar o exemplo aqui para vocês irem pensando, e aí na continuação aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho com esses números, um cenário um pouco mais complexo aqui, justamente fazendo essa conta aí que o Vitor comentou. Como é que eu divido, transformo um custo aí que a princípio é fixo e eu faço o rateio para cada um dos produtos? Ok, Lucas, muito obrigado até o momento. Está sendo de grande valia aí para todos nós, um assunto extremamente relevante aí para o empreendedor, né? A margem de contribuição, ela serve para a gente traçar várias estratégias aí, seja de um produto único, de um mix de produtos, é extremamente importante. Convido agora o Evan, da empresa 7CNC, para fazer o uso da palavra, dar um breve depoimento aí de sua trajetória aí no Bioparque. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, tudo bem. Beleza, beleza. Eu vou compartilhar uma imagem aqui que representa o nosso produto, que é o nosso carro-chefe, tá? Então, deixa eu só ver como eu incluo ele exatamente aqui. Apareceu aí ou não? Pode compartilhar ela novamente, Evan. Para mim aqui ela acabou saindo. Okay. Perfeito. Deu certo agora? Beleza, então. Como o Lucas já comentou, o Juliano, né? Juliano, desculpa, eu não salvei teu nome aí, né? Sempre estava acostumado com o Murilo aí na frente. Juliano, isso mesmo. Tá, joia, Juliano. Eu sou o Evan, tá? Sou o diretor da 7CNC. Então, eu fui convidado para fazer uma breve apresentação, tá? Da nossa empresa e da nossa trajetória, falar um pouquinho da nossa trajetória aqui como empresa residente no Bioparque, tá? Vou utilizar minha cola aqui para se manter focado aí e utilizar esses 5 minutos aí para fazer essa apresentação, tá? Então, assim, o foco da nossa empresa é oferecer inovação, tá? E aproximar a tecnologia de produção no dia a dia de empresas específicas, de segmentos específicos, tá? Coloquei aí na tela o nosso produto, que é o carro-chefe, que é a nossa fresadora CNC para o pessoal da ourivesaria, tá? Então, o que a gente faz? Nós pesquisamos segmentos que tenham resistência em utilizar tecnologia de produção. Nós desenvolvemos soluções descomplicadas, tá? Criando aí métodos facilitados para treinamento e para inclusão dessa tecnologia, sabendo que o nosso cliente, né, normalmente ele não tem nenhuma aptidão à informática, à tecnologia, né? A gente trabalha aí com uma profissão milenar que até hoje teve muito pouca tecnologia desenvolvida especificamente para eles, tá? Nós acompanhamos o desenvolvimento desse cliente, né, assim, de forma bem próxima, né, atendendo aí todas as necessidades dele. A gente sabe que existe uma grande necessidade, assim, uma grande dificuldade de aprendizado, então a gente mantém uma equipe de apoio sempre dedicada a esse cliente para tornar a inclusão dele nessa parte aí mais tecnológica, mais de inovação, tornar o mais confortável possível para esses clientes, tá? Então, essa é sempre o nosso objetivo, tá?
Então, falando um pouquinho aqui mais pontual sobre a nossa trajetória aqui no Bioparque, tá? Então, a nossa história vem há algum tempo já, conversando com o Dr. Luiz, né? Nós somos uma das primeiras empresas a fazer parte da residência aí do Bioparque, tá? Estamos fazendo parte desse ecossistema desde 2018, tá? E fazer parte desse ecossistema foi o que mais nos motivou lá no início, tá? Porque foi uma época que nós estávamos com muitas dificuldades. Então, a nossa empresa, ela tinha saído de Toledo, nos instalamos em Foz do Iguaçu, em uma parceria que não deu certo, e a gente estava retornando para Toledo, e de certa forma o Bioparque nos acolheu, né? Nos acolheu aí nesse ecossistema, com toda esse suporte aí que é maravilhoso, tá? Então, o Bioparque nos cedeu o espaço físico inicialmente, nos cedeu um ambiente que favorecia a acolhida dos clientes, né? Os clientes que vinham visitar o Bioparque ficavam encantados com o que era, com o projeto, quando a gente explicava, e os que pesquisavam sobre a nossa empresa e identificavam que a gente estava residente no Bioparque, tá? Eles também ficavam encantados, isso passava muita credibilidade. Então, isso nos ajudou, assim, de forma bem pontual, bem positiva, né? Então, assim, o que o pessoal pesquisava sempre encontrou coisas muito positivas, né? Depois vieram aí as mentorias, tá? Quando a empresa ingressou no Bioparque, ainda não existia uma mentoria, vamos dizer, formal como é agora. A gente tinha muita conversava muito entre o Dr. Luiz, o Paulo Vitor, sempre tinha alguns convidados aí, atendendo assuntos bem pontuais, né, que atendia assim de forma bem significante. A gente conseguia melhorar muito, tá? Como a gente vem melhorando aí com as lives e com com as mentorias aí que a gente vem tendo, tá? Então isso foi muito importante. A gente conseguiu desenvolver uma capacidade de gestão muito melhor, algo que realmente a gente tinha muita dificuldade. Desde então a empresa amadureceu muito, tá? Então a gente vem com resultados surpreendentes, tá? Dobramos de tamanho aí pelo menos 2 vezes dentro desse tempo, desse período. Nós estamos se encaminhando aí para a 3ª vez, tá? Então, graças a Deus, mesmo nesse período de pandemia, a gente conseguiu sobressair e fazer um trabalho muito legal aí, sempre com o apoio do Bioparque, com o apoio da mentoria, né, do Dr. Luiz, do Paulo Vitor e também da equipe de apoio do Bioparque, tá? As pessoas que estão com mais contato com a gente no nosso dia a dia. Então, assim, a gente está caminhando para crescer. Eu sempre falo para o pessoal que a gente vem crescendo no ritmo do Bioparque, né? Então, o Bioparque, ele faz com que a gente acelere o passo, né? Porque é impossível ficar visualizando o crescimento fenomenal que o Bioparque tem e se manter devagar aí num ritmo lento, tá? Então, a gente vem criando aí mecanismo para estar sempre acompanhando isso aí, tá? Então, essa é a nossa passagem, tá? Né, um pouco aí da nossa empresa, né, e da nossa trajetória aí no Bioparque, tá? Espero aí que tenha, né, ficado transparente a minha fala, e deixo também disponível para vocês as portas da empresa, está sempre aberta, tá? Para vocês que quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tá? Até esse último mês que passou, nós tínhamos o trabalho dedicado a um único produto, que é o nosso carro-chefe, esse que está na tela, tá? Então, nós já temos mais 3 segmentos específicos e um total aí de 7 produtos para ser lançados, e a meta é um produto a cada mês agora, né? Então, acredito que a gente vai ter um crescimento bem amplo aí, né? E seguro, com o apoio aí do Bioparque. Tá bom, gente? Grato, Evan, pela participação. Muito bem colocado. Como dito por ti, as próprias All-Lives são agentes norteadoras, né, para o desenvolvimento das empresas. Então, vale salientar a importância aí da participação de todos,
que de certa forma a gente consegue adquirir alguns insights também, por mais que às vezes não é um assunto do nosso agrado, mas a gente consegue tirar muito proveito dos assuntos. Eu sou sujeito a dizer sobre a área financeira que é uma área que eu sou apaixonado, então, se tratando de números, não posso de nem opinar, porque é minha paixão, mas eu tenho certeza que não só a 7CNC, mas que todas as empresas residentes no Bioparque têm tudo para ter grande sucesso na trajetória. Novamente, meu muito obrigado pela participação. Eu que estou grato ao Bioparque e a vocês aí pelo excelente trabalho. Obrigado. Lucas, a palavra está contigo, meu caro. Legal, gente. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela com vocês aqui, para a gente continuar. Vocês estão vendo meu navegador aí? Sim, tudo certo. Né? Tá, legal. Bom, então, para a gente não perder muito tempo, e aí é um exemplo um pouco mais complexo aqui, de novo, pessoal, vamos focar aqui nesses 20 minutinhos finais aqui para a gente conseguir agregar valor e ser realmente proveitoso esse momento aqui, tá? Bom, então eu adiantei um pouquinho dos custos que eu já tinha apresentado o case para vocês, tá? Já dividi aqui entre custos fixos, aqui a gente vai ter outro grupo aqui de despesas variáveis que antes a gente não tinha, tá? Na verdade, eu vou separar os impostos aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Vamos chamar aqui de impostos. Tá realmente dividido. Despesas variáveis, que a gente tem uma comissão de 5%, e nós temos aqui os custos variáveis que a gente vai ter que agora dar um jeito de dividir eles. Mas vamos por partes, tá? Bom, primeira informação que a gente recebeu lá. A empresa tem um imobilizado de 250 mil. Por que essa informação é importante? Porque um dos gastos, não bem um gasto, uma das provisões que a empresa tem é justamente... Nossa, agora até me fugiu a palavra aqui, depreciação, claro. A gente tem que entrar na conta a depreciação. Aqui é uma empresa que tem máquinas, enfim, tem uma planta fabril que ela tem que manter, e a depreciação acaba sendo uma conta importante. Então vamos calcular ela aqui, ela vai entrar na parte de custos fixos, tá? Então, ou seja, a venda dos produtos, a margem de contribuição dos produtos, tem que bancar a depreciação aqui, para que quando os ativos, os imobilizados ficarem obsoletos, a gente tenha um dinheiro guardado para conseguir repor eles, ok? Então, vamos fazer uma conta simples aqui. Então, a depreciação o imóvel vai ser o valor do imobilizado, ok? Vamos dividir ela por 10 anos, vamos dizer que a gente conta aí que a nossa empresa dure pelo menos 10 anos sem precisar trocar nenhuma máquina, e vamos dividir por 12 aqui, só para a gente ter o valor mensal, então, ok? Então, a gente começa, a gente tem o primeiro parâmetro aqui, que é a depreciação. Então, aqui a gente tem energia elétrica, toda a parte do administrativo. Então, vamos calcular aqui o nosso custo fixo. Então, custo fixo vai ser igual, então, à depreciação, que a gente já calculou o valor mensal, mais a energia do administrativo, e aqui de novo, né, a gente conseguiu dividir aqui o que é administrativo e o que é produtivo. A água do administrativo, a gente tem a mão de obra do administrativo, a gente tem a mão de obra do vendas, a parte fixa, a parte de salários fixos, tá, que entra como um custo fixo, vendeu ou não, ele vai acontecer. A gente tem mais aqui um valor de material de escritório e mais um valor de mensalidades aqui, ok? Então vamos só exibir aqui o nosso custo fixo, a gente ter conhecimento do valor total que os produtos têm que bancar. Então o custo fixo é de R$200. Aí eu vou pôr aqui custo fixo, vamos só colocar duas casas depois da vírgula,
para ficar. Então, o custo fixo é de R$ 24.333. Tranquilo, né? Bom, agora aqui a gente tem uma parte de impostos, que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Então, a gente tem 12% de ICMS e 7% de PIS e COFINS. A gente tem uma despesa variável, que é a comissão, 5%. A gente também vai tratar lá na frente, quando a gente for calcular a margem de cada produto. E agora vamos entrar nessa seara aqui dos nossos custos variáveis. Bom, o case aqui, eu dei um valor cheio para vocês de R$ 3.000 de energia elétrica da produção, R$ 2.000 da água da produção e a folha de pagamento da produção de R$ 20.000. Então agora a gente precisa fazer o rateio desses valores para cada um dos produtos. A gente tem aqui os nossos dados de produção, a gente sabe que as nossas horas disponíveis, vou colocar aqui, ó, horas totais, são 320 horas. A gente sabe que o produto do tipo mussarela consumiu 48 dessas horas, o Gouda consumiu 112 horas e o parmesão consumiu 160 horas. Tá, então vamos calcular agora aqui quanto que cada um desses produtos representa do total. Então eu vou pôr aqui, ó, o rateio do primeiro produto, então que é igual ao quê? As horas totais, as horas do produto, dividido pelas minhas horas totais. Certo? Eu vou saber aqui o percentual que a mussarela consumiu dos recursos da produção aqui, para eu fazer o rateio. Para os demais, é muito parecido. Só mudando aqui. Agora eu vou pegar 112. E do parmesão, também é muito parecido. Aí vamos exibir aqui, então, o resultado. Só para a gente saber o percentual aqui de cada um desses produtos. Vamos fazer só de um aqui para ficar mais prático, tá? Então, rateio para o produto mussarela aí vou exibir aqui o rateio e vou multiplicar por 100 aqui dentro, só para a gente ter um parâmetro percentual. Então, dos recursos produtivos, e aqui a gente tem um cenário que a gente não tem ociosidade, a gente consegue exatamente determinar o quanto foi consumido desse recurso para cada um dos produtos, a mussarela consumiu 15%. Então, os demais produtos vai seguir aqui a mesma lógica. Claro, eu poderia ter centros de custos diferentes, também poderia trabalhar dessa forma. Poderia ter uma energia elétrica do centro produtivo da mussarela, separado dos demais, facilitaria a nossa vida aqui, né? Poderia ter a mão de obra, eu sei quantas pessoas estão alocadas na produção de cada um desses produtos. Se eu tiver essa divisão por centros de custos diferentes, por centros de trabalho separados, com certeza facilitaria a nossa vida aqui. Mas nesse exemplo a gente não tem isso lá. As mesmas pessoas que fazem um produto acabam fazendo os outros produtos. O relógio de energia e de água acaba sendo o mesmo. Então, o critério que a gente vai usar aqui é o tempo de produção de cada um dos produtos, para a gente saber o quanto cada produto vai pagar ou vai absorver dos meus custos de produção. Ok? A gente tem também aqui uma produção realizada, vamos colocar aqui, só para facilitar, 4.500 quilos. A produção do Gouda de 1.500 quilos e do parmesão
350 quilos. A gente tem aqui a nossa tabela de preços e tudo mais. E aqui a gente, já comecei aqui a preencher os nossos custos variáveis. Então, a mussarela, a gente tem o custo de matéria-prima de R$ 3,00 e embalagem, material de embalagem de R$ 1,00. Idem para os outros produtos aqui. O que mais que tem que entrar nessa conta aqui? Então, vamos relembrar aqui. Tem que entrar ainda a energia elétrica da produção. Então, vamos pôr aqui, ó, energia do produto específico. Agora, eu quero saber quanto de energia eu aloco para cada quilo de produto, tá? Só lembrando que essa conta, a gente está fazendo a conta aqui, ó, a tabela de preço está por quilo. Então, eu vou calcular a minha margem de contribuição também por quilo de produto, tá? Então, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu custo de energia da produção. Vou copiar aqui para não ter perigo de errar na digitação. Minha energia elétrica, vezes o percentual que a mussarela ocupa desse valor. Eu vou usar aqui o meu parâmetro de rateio da mussarela, ok? E aí eu vou pegar esse valor e dividir pela minha produção de mussarela, para justamente eu ter o valor de energia elétrica por quilograma de produto pronto. Pessoal, se qualquer coisa aí, vocês me avisem, tá? Vamos fazer aqui a mesma coisa para a água, tá? Então, vamos pôr aqui, ó. Água da mussarela vai ser igual a água total vezes o mesmo, vou usar o mesmo parâmetro de rateio, dividido pela minha produção total aqui. E mesma coisa para mão de obra. Mão de obra, acho que aqui eu salvei só como mão de obra, vezes o meu rateio, vezes a minha produção. Então, vamos calcular agora aqui o meu custo variável do produto mussarela. Eu só preciso conferir se eu rodei para ele salvar as variáveis. Vamos lá. Então, custo variável, mussarela, vai ser igual, então, a matéria-prima, mais o material de embalagem, mais a energia deste produto, mais a água deste produto, mais a mão de obra deste produto. Então, vamos exibir aqui o resultado. O custo variável, ou melhor, custo variável por quilograma de mussarela é de tantos reais. Aí vamos pôr aqui, custo variável da mussarela, vamos pôr duas casas depois da vírgula. Então, custo variável por quilograma de mussarela é de R$ 4,83. Tranquilo aqui, pessoal? Podemos seguir para os outros aqui? Bom, se ninguém falou nada, vamos lá. Vamos calcular agora aqui para o nosso produto Golda. Aí eu vou usar o rateio do Golda, a água do Golda e a mão de obra dele também. Então a gente vai ter o resultado do custo variável deste produto. A última aqui, só mudar aqui. E o custo variável por quilograma, agora não mais de mussarela, mas de Golda, é de R$ 15,83. Do parmesão, exatamente a mesma coisa. Como é ao vivo, eu não consigo acelerar o vídeo, pessoal. Vocês vão ter que
me assistir mudar aqui, mas é bem rapidinho. Parmesão, parmesão. Tomara que eu não esqueça de nenhum aqui. Eu podia até dar um substituir aqui, né? Mas melhor não arriscar. E o nosso parmesão custa, então, o custo variável dele é R$ 47,00. Então, observem que aqui, pessoal, diferente do nosso primeiro exemplo, dentro desse valor da margem, já está livre a nossa mão de obra produtiva, né? Então, já é um cenário bem diferente. Então, além da matéria-prima e do material de embalagem, que faziam parte do custo variável no exemplo 1, aqui a gente incluiu a energia, a água, a mão de obra específica de cada um dos produtos. Então, aqui a gente começa a ter um comparador um pouco mais preciso, talvez, ou com mais informações, né? Que a gente consegue ter esse indicador. Então, vamos calcular agora. Nós já temos o nosso custo variável de cada um dos produtos, nós temos o preço de venda, agora falta calcular a receita líquida. Eu vou criar aqui um grupo para a gente calcular a receita líquida de forma separada. Okay. Então, vamos lá. Receita líquida. Aí vou calcular para mussarela, e para o parmesão. Mussarela, então, vai ser igual ao preço, certo? Já vou fazer aqui o preço para todos. E aqui, vocês lembram lá que nós tínhamos 2 impostos, certo? Então, eu vou fazer o preço do produto vezes 1 menos, aí eu vou colocar aqui a soma desses impostos. Deixa eu só pegar, voltar um pouquinho aqui, que eu já deixei ele salvo, tá? ICMS, PIS, COFINS normal. ICMS. Claro aqui, tá? Estou somando os 2 impostos e depois descontando de 1 aqui para a gente ter o valor percentual exato. Bom, para os demais produtos, os impostos são exatamente os mesmos, tá? Então, aqui a gente calculou a receita líquida. Vamos mostrar elas aqui. Vamos pôr aqui receita líquida, ela igual a X valores. Duas casas depois da vírgula, vamos ver se funcionou. Para a mussarela funcionou. Vou fazer a mesma coisa para os demais aqui. Só alterando o nome. E pronto, temos lá então a receita líquida. Bom, acho que já temos todas as informações, né? Temos a receita líquida de cada um dos produtos, temos o custo variável de cada um dos produtos e temos o custo fixo da nossa fábrica. Mas a gente esqueceu de uma coisa aqui, nós esquecemos, e esse percentual aqui de comissão, aonde que ele entra, né? Na verdade, ele entra aqui no cálculo do custo variável. Então, a gente tem que incluir ele aqui como uma despesa variável, mas entra no mesmo cálculo aqui. Então, esses 4,83 da mussarela aqui, a gente ainda tem que descontar esse valor
de venda, ok? Então, vamos incluir ele aqui, antes de calcular o custo. Então, vamos lá. Minha comissão, que vai ser igual ao preço do produto, vezes a comissão. Nesse caso, 5%. E vamos acrescentar aqui a comissão no custo variável. Meu custo variável agora, ele aumentou, porque eu incluí mais uma conta aqui que a gente tinha esquecido, tá? Então, a comissão, ela entra aqui no custo variável. Vamos fazer a mesma coisa para os demais produtos. R$17,33. Então, incluir ele aqui no final. Temos R$50,71. Acho que agora sim, agora incluímos toda a nossa base de gastos, ela está dividida aqui entre o que é fixo e o que é variável, já está dentro de cada um dos produtos. Então agora só resta então a gente calcular a nossa querida margem de contribuição. Vamos lá. Margem de contribuição da mussarela. Vamos calcular todos juntos aqui, do Gouda e do parmesão. Que vai ser igual, então, a minha receita líquida. Receita líquida mussarela, menos os custos variáveis, custo variável da mussarela. Idem para os demais produtos aqui. Vamos exibir, só para a gente ver o resultado, a gente já vai ter o cálculo pronto. Então, a margem de contribuição, lembrando, né, por quilograma de mussarela é de tantos reais. E aqui eu coloco e eu exibo o valor, o resultado da minha conta. Vamos testar. Perfeito. Margem de contribuição por quilograma de mussarela é de 4,29. Ou seja, peguei a minha receita líquida da mussarela, que nós calculamos aqui, 9,72, certo? Diminuir os meus custos variáveis da mussarela, que nesse caso é 5,43. Aqui ficou Gouda, mas na verdade não é Gouda, é parmesão. Vamos fazer a mesma coisa para os demais produtos. Preciso alterar essa variável. Então eu tenho lá o do Gouda. Opa! Que é 6,97, fiz a mesma coisa, peguei a minha margem, peguei a minha receita líquida do Gouda, que nesse caso é 24,30, e descontei os meus custos variáveis do Gouda, que são 17,33. Então eu chego no valor de margem de 6,97. E por último, vamos fazer aqui do parmesão. Só corrigir aqui. E opa! 2 erros. Na verdade, um erro e uma constatação. A margem de contribuição do parmesão está negativa. Isso é possível, pessoal? Vocês já ouviram o termo pagar para trabalhar? Pagar para trabalhar é exatamente isso daqui, ó. Ou seja, a receita líquida do produto não está cobrindo nem os custos variáveis. Quanto mais a gente produz de parmesão nesse exemplo, pior fica o nosso resultado. Então, ele contribui negativamente para o nosso resultado. Não sei se isso é possível. Ou seja, o parmesão está prejudicando o nosso resultado aqui.
A gente fez uma constatação interessante. Só está um pouco de retorno, pessoal. Se vocês puderem colocar no mudo, ou se alguém quer fazer algum comentário. Resolvido, Lucas. Pode tocar. Ah, legal. Obrigado, Victor. Bacana. Vamos fazer mais um cálculo aqui. Vamos calcular o percentual de margem de contribuição. Vamos usar aqui na mesma linha para a gente exibir os valores e a gente poder comparar aqui. Então, vamos continuar. E o percentual de margem de contribuição é igual a, vou exibir o valor aqui, X%. Então, aqui eu vou exibir a margem de contribuição dividido pela minha receita líquida da mussarela e vou multiplicar por 100. 44. Vamos só melhorar o visual aqui. 44,1% é o meu percentual de margem de contribuição da mussarela. Vamos copiar e colar para ser mais rápido para os demais. Deu algum erro aqui, deixa eu ver o que é. Faltou algum, ou sobrou alguma coisa aqui. Pronto, resolvido. A margem de contribuição do Golda é de 28,67%. E, por último, do parmesão. Só arrumar aqui. Menos 4%. Claro, se o valor é negativo, o percentual ele tem que ser negativo. Vou colocar um espaço aqui porque está me incomodando. Pronto. Então, aqui a gente tem uma análise mais completa. Então, a gente sabe que a margem de contribuição da mussarela é de 4,29% e o percentual de 44%. Do Golda, 6,97%, percentual de 28%. E do parmesão, então, a gente sabe que esse produto ele está prejudicando o nosso resultado. Esse cara aqui a gente precisa rever. A gente está pagando para trabalhar nesse caso aqui. Ele não está, além de não contribuir, está prejudicando. Bom, eu gostaria só, para a gente finalizar, fazer uma reflexão. Quando a gente olha o percentual de margem, qual produto que é melhor aqui? Qual produto que está deixando uma margem maior? A mussarela ou o Golda? Olha, olhando o percentual, parece que a mussarela tem uma margem maior, né? 44% contra 28%. 44% é maior que 28%. Legal, pode ser analisado dessa forma. Por outro lado, quando a gente olha o valor absoluto da margem, a nossa conclusão é diferente. Cada quilo do Golda está deixando R$ 6,97. Claro, o percentual é menor porque o valor do Golda é bem superior à mussarela. E a mussarela está deixando R$ 4,29. Então, se a gente quiser, no lugar do parmesão, a gente vai tirar de linha o parmesão, porque ele está dando prejuízo. Qual produto que eu coloco no lugar dele? Eu faço mais mussarela ou faço mais Golda? Olhando aqui, eu faria mais Golda, porque o valor absoluto de margem é maior. Ou seja, no final do mês, uma mesma quantidade de produto para o Golda vai gerar um valor, para a mussarela outro. Vamos fazer esse exercício prático aqui bem rapidamente. Vamos supor aqui que, tirando o parmesão de linha, eu consiga incrementar em 10 quilos a minha produção de qualquer um dos produtos aqui. Então, o valor adicionado. No caso da mussarela, vai ser o meu incremento vezes a margem de contribuição da mussarela. Vamos ver o quanto dá isso. Vou exibir aqui. Valor incrementado produzindo mais mussarela de tantos reais. Aí, valor
adicionado da mussarela. Vamos ver se funcionou. Tem algum erro de digitação aqui. Adicionado. R$ 42 a mais no final do mês. Por aqui. Bacana. Agora vamos fazer o mesmo exercício para o Golda. Eu vou pegar a margem do Golda aqui. Claro que vai dar um valor maior. Pronto. Tá aqui. Observem que, apesar do percentual do Golda ser menor, o valor adicionado ao final, ele acaba sendo maior. Então, essa é uma análise bem importante ali. Além de olhar o percentual, também olhar o valor absoluto. Pessoal, ficou alguma dúvida desse exemplo? Não sei se eu fiz muito rápido aí por causa do tempo, mas... Tranquilo? Bom, pessoal, até a gente já estamos no tempo aí. O que eu tinha programado era mais ou menos isso. Eu gostaria de propor um exercício aí para vocês pensarem no negócio de vocês e exporem aqui, mas acho que vai acabar não dando tempo. Mas fica o desafio aí, fica o dever de casa aí para cada um agora pegar esses conceitos. Vocês viram que não é nada muito complexo, mas a riqueza de informação que traz e as análises que essa ferramenta traz são bem ricas. E vocês vão ver muito disso na última aula que vai ser do Éder. Ele vai trazer aí alguns casos, principalmente o caso de sucesso da prática, aí vocês vão ter noção do poder dessa ferramenta. O meu objetivo hoje era que vocês tivessem um pouquinho de teoria. Eu sei que foi um pouquinho maçante aí, mas não tem como, gente. Aprender a andar de bicicleta, tem que pegar a bicicleta e sair a andar e se exercitar. Não tem outro jeito, né? Então, gostaria de abrir para perguntas aí. Lucas, boa noite. Aqui é o Vitor de novo. Você tem um tempinho a mais para a gente estender para algumas perguntas? Como é que tá teu tempo? Eu tô tranquilo, Vitor. Tô à disposição de vocês aí, cara. Vocês que mandam. Então vamos tentar prolongar um pouquinho mais, só porque eu acho que o pessoal deve ter bastante dúvidas. Até surgiu uma aqui do Luiz Lévio da Perceptron, que vem lá do Chile, se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Então ele fala o seguinte: olá, Lucas, o que se aplica nessa programação? Eu acredito que Luiz, se eu tiver enganado, você me corrige, mas eu acredito que você quer entender qual é o aplicativo utilizado na programação, ou você quer saber a que pode ser aplicado o conteúdo da aula de hoje? Bom, vamos lá. Se a dúvida for referente à ferramenta que eu usei aqui, vou compartilhar de novo com vocês aqui, mas eu usei, se chama Jupyter Lab, tá? Para quem não conhece. E, na verdade, ele é um notebook aqui, você consegue trabalhar com várias linguagens. No exemplo aqui, eu usei Python 3, porque eu acho que é mais simples aqui, a gente consegue trabalhar com as variáveis de forma bem intuitiva e bem simples. Então, se a dúvida for referente à ferramenta que eu usei durante a aula, é essa a resposta. Em relação à metodologia, assim, qualquer tipo de negócio a gente consegue aplicar, né? Claro, a gente vai ter que adaptar o cenário, né? Como o pessoal comentou antes aí na questão de serviços, né? Como que eu aplico se eu não consigo fazer esse rateio de forma muito precisa da mão de obra? Então, assim, eu considero a mão de obra como fixa, por exemplo. O que eu não consegui determinar diretamente aos produtos, eu considero como fixo e faço o cálculo da minha margem. Só tendo a consciência, eu acho que isso é importante, e isso que eu quis frisar bastante durante a aula, é que você tem que entender o que está por trás. O que esse número, o que essa margem já está pagando? Essa margem já está pagando a mão de obra? Então, 10% talvez seja bom. Agora, não, ainda falta pagar mão de obra, ainda falta pagar vários outros custos, pode ser que 10% não seja o suficiente.
Então, eu acho que pode ser aplicado em qualquer negócio, mas com esses cuidados, né? De entender o que está por trás ali para a gente não ser traído pela ferramenta e chegar a conclusões equívocas aqui e que tragam prejuízo, né? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, pode mandar no chat ou então levantar a mão aí, a gente abre para o espaço para vocês. Eu acho que essa discussão é bastante importante. Lucas, uma discussão que eu queria fazer rapidamente contigo sobre o que você colocou aí, eu acho bem interessante fazer esse remarque aí sobre o que você apresentou. Eu acho que você conseguiu apresentar de uma forma muito, eu vou dizer, bacana, o conceito que demonstra muito claramente que eu posso ter um produto premium, como, por exemplo, parmesão, que me deixa prejuízo, assim como eu posso ter um produto premium que também deixa uma margem legal, como a gente viu aí com o Gouda versus o mussarela. E agora uma coisa que eu achei muito bacana, e é isso que eu acho que é o importante dessa noite, muito claramente lá no exemplo do hambúrguer contra o cachorro-quente, que embora eu esteja vendendo um por quase o dobro do outro, R$18 contra 11, ainda assim o de 11 me deixa uma margem absurdamente maior. Então, saber esses custos variáveis e conseguir conseguir levantar essa margem de contribuição, ela me dá um grande diferencial de entender aonde eu preciso e eu devo investir minha energia. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma propaganda de marketing aí pela cidade e eu fosse vender os cachorros quentes ou os hambúrgueres, eu ia com certeza divulgar os cachorros quentes, porque eles deixam muito mais margem. Eu posso, inclusive, se for o caso, trabalhar com desconto sobre ele, porque ainda assim me deixa a margem muito significativa. A margem tem bastante coisa para se fazer dentro dessa margem, que ainda assim ela compensa. Ficou muito claro isso no exemplo, foi muito bacana isso aí, viu, Lucas? Perfeito, Victor. Esse era o intuito mesmo, era provocar aí essa reflexão. O Christopher falou que então utiliza o Jupyter Notebook para fazer esse mesmo trabalho. Então, lá na Core Data. Pessoal, de margem de contribuição, como é que tá aí? Vocês têm alguma colocação, alguma dúvida para a gente encerrar? Lucas, mais alguma colocação que você queira fazer, cara? Uma adição aí que você tenha lembrado? Acho que só agradecer mesmo, como eu comentei no início, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, poder dar essa aula aí em nome do Bioparque, tá? E me colocar à disposição do pessoal aí. Depois vocês podem pedir para o Juliano aí passar meu contato. Eu sou mentor no Bioparque também, então qualquer ajuda aí eu tô à disposição, tá? Bacana, Lucas. Brigadão, cara, por ter participado desse desafio com a gente. Eu acho assim, de todas as lives que eu assisti, eu achei muito rica a live que você trouxe aí, num modelo, inclusive, bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. Tanto a parte da apresentação logo inicial, o warm-up que você fez, quanto toda essa parte aí de fazer ao vivo, cara. Eu fiquei impressionado e queria agradecer bastante você ter trabalhado com a gente hoje à noite aí. Obrigado mesmo, cara. Um brigadão. Legal, Victor. Eu que agradeço aí. Também quero lhe agradecer, Lucas, pela temática, pelo assunto trabalhado, né? Visto que a margem de contribuição, como colocado, ela fornece inúmeras informações valiosas aí para a tomada de decisão, né? E revelando realmente se o produto ele é capaz ou não de cobrir todas as despesas e custos, e através dessas indicações, ou melhor, desses indicadores, é possível a gente tomar as devidas decisões. É extremamente importante esse assunto, gosto muito, e como o Victor já falou, é um assunto extremamente relevante. Lhe agradeço em nome do Bioparque, em nome de todos, e muito obrigado aí, Lucas. Estamos à disposição também aí de todos para o que precisarem. Legal, obrigado, Juliano. Obrigado a presença de todos, pessoal. Encerrada a aula. Só lembrando, semana que vem, então, temos o Fábio aí falando sobre precificação. Com certeza, mais uma aula show aí desse grupo, que depois aí o Éder fecha no dia
3 de novembro. Bacana? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, que eu sei que é preciosíssimo. Ótima semana para todo mundo. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.